hoje, mas vai dar certo. A internet está oscilando um pouquinho, mas vai dar certo. Fiquem tranquilos. A gente vai conversar hoje com a Natasha Guimarães. A Natasha é acadêmica de nutrição e recentemente ela fez uma cirurgia e acabou que ela ficou 11 dias internada no hospital. E durante esses 11 dias, vocês não imaginam os absurdos, as aberrações nutricionais que foram cometidas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A gente teve esse bate-papo com slides no clube de leitura, ela preparou uma sequência de fotos, ela fez questão de registrar tudo e a gente teve esse bate-papo lá no clube de leitura, ela mostrou todas as fotos, tudo direitinho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aberto para todos vocês, para que vocês possam ter uma noção de como é que está a nutrição nos nossos hospitais e saber exatamente como fazer para que vocês não caiam nessas armadilhas. Vamos só aguardar ela entrar. Deixa eu falar aqui para ela que eu já tô ao vivo. E deixa eu ver se ela já entrou por aqui. Ainda não. Vamos aguardando. Enquanto isso... pronto, já acabou de aparecer. Show de bola. Acho que já aceitei teu pedido. Vamos ver se dá certo. Bom dia, Rita. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse horáriozinho safado de fazer live, né? Pois é. Pois é, Rita, tá claro, tá. Embora esteja um pouco nublado. Oi, Natasha, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, só que eu tô te vendo de lado. Peraí. Deixa eu só virar o... Aqui, vou baixar um pouquinho, porque eu acho que senão eu não apareço. Não sei se no iPad ou no celular fica melhor, eu nunca sei. Então... Agora eu não tô te vendo direito, tô te vendo só... Pronto, tá? Temos que acertar a posição aí. Pronto, bom dia, bom dia, bom dia. Bom Como é que dia, você tá, minha querida? Tá melhor? Se eu apoiar no computador, tô ótima. Acho que se eu apoiar no computador fica melhor, assim, ó. Pronto. Muito bom, muito bom. Eu queria primeiro te agradecer por ter aceitado o convite, né, Imagina. pra gente bater esse papo, Prazer. afinal de contas, se bem que é sempre bom a gente falar mal da nutrição dos nossos hospitais, né? Então é sempre uma oportunidade interessante da gente criticar, até porque quanto mais a gente critica, parece que pior eles ficam, não entendo como é que isso funciona, né? Então eu queria te agradecer primeiro e que você contasse um pouquinho o que é que fez você chegar até o hospital, como foi que foi essa história, né? Conta um pouquinho, é claro. Desculpa, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho de por que você se tornou acadêmica de nutrição, porque você era como diziam os antigos, uma aeromoça, né? Comissária de bordo. Aí, de repente, enveredou para o caminho da nutrição. Conta um pouquinho sobre essa história pra gente. Pois é, bom dia, pessoal. Então, eu trabalhei na aviação por quase 20 anos, né? Como comissária há 18 anos, praticamente. E um pouco antes da pandemia, em 2017, eu decidi mudar o meu estilo de vida ali, principalmente em relação à alimentação, porque eu vinha um processo de ganhar peso muito rápido, em pouco tempo, tinha ganhado muito peso, os exames estavam completamente descompensados, né, em relação a, estava ali no limite do pré-diabetes, hipotireoidismo, colesterol extremamente elevado, e eu tinha, obviamente, por conta da minha profissão, não tinha uma rotina, né, eu não praticava uma atividade física regular, não tinha uma alimentação, o sono muito menos adequado. E aí, até que eu falei, não. Agora você vai tomar um remédio para colesterol, você vai tomar um remédio para tireoide. Eu falei, não. Eu tinha, 20 e poucos anos ali. Eu falei, Isso veio. não dá. Tu tem que idade? Desculpa te perguntar. Eu tenho 42 anos. Mas isso foi em Certo, então isso 2017. aconteceu em 2017, ou seja, quase 10 anos atrás, tu tinha 30 e poucos anos. 2017. E já estava com todas E já essas estava mazelas com tudo isso, metabólicas. uma gordura visceral ali considerável, né? Uma esteatose ali já aparecendo. Aí até que a minha mãe tinha passado por umas 2 cirurgias de retirada de câncer na tireoide, né? Já ali um passado, né? Um histórico de doença autoimune, hipotireoidismo, artrite reumatoide, né? Sobrepeso. Até que eu falei, nossa, com a idade que eu tenho, com a vida que eu levo, se eu ficar assim, eu não vou chegar nem na idade da minha mãe. Sim. E aí eu decidi buscar, né, acompanhamento médico.
Mas a primeira coisa era sempre essa, não, remédio, remédio. Ah, não, vai tomar isso estatina para o resto da vida, remédio para tireoide o resto da vida. E aquilo não me convenceu, porque para mim não fazia sentido. Até que eu, trabalhando com um colega, piloto, comentou que a esposa era nutricionista. E eu já tinha procurado alguns nutricionistas, mas por conta da minha rotina, era muito assim, é difícil trabalhar com vocês, né? E era sempre um cardápio com horário, com tudo. Era impossível para mim. E aí, pedi o contato A abordagem tradicional da nutrição tradicional. para comissário de bordo é... Exatamente. Né? Né? E aí eu pedi para ele o contato dela, eu falei, bom, ela pelo menos conhece a rotina, vamos ver no que dá. E aí até que deu super certo, né? Enfim, hoje, além da época, né, era só a minha nutricionista, mas hoje somos grandes amigas, sou madrinha da filha dela, enfim. Ah, que legal. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais, a ler um pouco mais relacionada à nutrição, porque eu sempre gostei de entender o porquê daquilo. Eu sempre fui mais o porquê isso, né? Eu fui aquela criança de toda hora o porquê, mas por quê, né? Uhum. E aí eu comecei a ler, a estudar. Ela já tinha uma abordagem low carb na época, né? Então, assim, e deu muito certo, né? Então, assim, em 30, 40 dias eu perdi 11 centímetros de cintura, perdi 6 quilos. E aí nos exames seguintes tudo já tinha melhorado e sem um medicamento sequer, né? E aí eu, depois desse período de 2, 3 meses, foi que eu comecei uma atividade física, né? E aí eu comecei a estudar, ler, estudar, né? Porque eu me interessei. E aí, com a pandemia, Achou o tema legal? achei o tema interessante. Eu falei, cara, isso faz muito sentido, né? E aí eu comecei a buscar e fui fazer ciclos de cetogênica, low carb, jejum. Comecei a caminhar por com essa área aí, mas por mim, assim, nada profissionalmente. Aí na pandemia, a aviação foi de cara impactada, né? Sim. E eu fiquei com emprego, mas sem trabalho, né? Vocês ficaram ficou em muito terra um o tempo período. todo, né? A gente, em casa, né? A gente não tinha atividade. Então eu fiquei meses, assim, sem voar, sem colocar um uniforme, enfim. E longe da família, tudo, porque eu moro em São Paulo, a minha família morava em outra cidade, né, na época, e então, assim, sozinha, né? E aí eu falei, poxa, cara, vou estudar, vou fazer alguma coisa, vou ver o que que dá. E aí foi que pesquisando, eu acabei vendo que tinham liberado a nutrição EAD, porque antes não tinha, né? Eu já tinha pensado em fazer a faculdade, mas presencial ficaria muito complicado, né? Então eu falei, eu vou fazer. Depois que acabou a pandemia, voltar para presencial, e eu vejo o que eu faço, né? E tanto comecei na época da pandemia ali em 2021, foi em 2021, tá no início de 2021. E aí hoje, né, já só pode concluir o EAD quem começou naquela época, né? Hoje já as regras já são outras ali, não tem o curso 100% EAD. E aí foi que eu tomei a decisão, falei, eu vou sair da aviação e é isso que eu quero fazer, né? Porque eu vi que tinha um mundo muito, apesar, né, da gente também lembrar que a faculdade, boa parte dela é um serviço de desinformação nutricional, infelizmente. Esse ponto que você está tocando é um ponto interessante, né? A faculdade de nutrição, ela mais desinforma do que informa. Sem dúvida, você tem toda a razão. Tanto é que o reflexo a gente vê na nutrição hospitalar, que segue à risca o padrão que a gente tem na faculdade de nutrição. Exatamente, exatamente. Mas assim, como eu já vinha, né, de um processo de ler, de estudar, de coisas mais atuais, então assim, para mim foi né, eu tava naquela assim, olha, eu preciso do diploma, vamos lá, né? E não só na nutrição, mas em qualquer área, você não se forma só dentro da faculdade, né? Então, a faculdade é o que vai te dar o norte, a base ali, enfim. E então foi quando eu decidi, eu falei, eu acho que é isso que eu quero. A princípio eu queria ficar atuando nas duas áreas, né? Mas com o tempo, né? E aí já perto da formatura, eu me formo agora em junho. Aí no ano passado eu decidi que realmente você já se formou agora? Eu me formo agora em junho, se Deus quiser. Que legal, que legal. Né? Que legal. E aí eu decidi que falei, não que não desse para conciliar, mas eu já não encaixava mais naquela falta de rotina, né? Principalmente relacionado ao sono. Eu tinha já uma atividade física regular, eu já conseguia me alimentar, né, dentro daquilo que eu considero saudável, né, e tal. Mas aí já vinha fazendo acompanhamento nutricional há muitos anos também, né? Desde 2017 eu nunca mais deixei de fazer acompanhamento nutricional. Diminuí muitas idas ao médico, né? Os remédios, os adoecimentos, né? E aí eu decidi no ano passado que realmente não
não era uma questão de agenda, era uma questão de que eu realmente não queria mais. O impacto dessa rotina do voo ali já não se encaixava mais para mim, né? Então, aí eu decidi que ia ser só a nutrição mesmo. Entendi, entendi. Que Aí legal, que foi. legal. E agora você é, nesse exato momento, acadêmica de nutrição, prestes a se formar. E me conta como foi essa questão dessa cirurgia. O que é que houve? Que você teve que se internar? Foram É, 11 dias, você falou, né? foram 11 dias, né? Eu acabei tendo um retorno agora na semana passada, breve, fiquei mais 4 dias ali, mas, ou seja, totalizando, se eu somar os 2 períodos, foram 15 dias de internação. Certo. Eu tive um Mas aí, diagnóstico precoce. essa segunda rodada, você já foi preparada, né? Olha, fui preparada, mas assim, tive os mesmos problemas, né? Ah, meu Foram as Deus. mesmas questões, assim. Fui parar até na diretoria. Eu falei, não, agora eu não tenho mais, eu vou discutir com ninguém mais, eu vou na direção do hospital. E fui parar lá na diretoria do hospital. Então, eu tive num exame de rotina, eu acabei tendo um diagnóstico de tumor de hipófise, né? A hipófise é uma glândula que fica na base do cérebro, bem pequenininha, mais ou menos aqui na região entre os olhos, responsável pela produção de alguns hormônios, né, ali. E, no meu caso, esse tumor era produtor de GH, que é um hormônio que a gente conhece como hormônio do crescimento, mas quando produzido em excesso pode causar alguns, né, problemas sérios aí, principalmente a longo prazo. Mas o meu diagnóstico foi precoce, então eu não tinha os sintomas característicos da síndrome que se chama acromegalia, com exceção dessa produção excessiva do hormônio, né? Uhum. Mas isso pode causar diabetes no futuro, hipertensão, crescimento desproporcional de alguns membros, né, do próprio coração, então insuficiência cardíaca, enfim. Mas como foi Possivelmente porque precoce, você detectou cedo, né? exatamente. No geral, as pessoas descobrem isso tarde, somente quando os sintomas começam a aparecer, ou muitas vezes nem assim, porque como são sintomas que muitas vezes podem estar relacionados a outras questões, principalmente a coisa, é a idade, a pessoa está hipertensa, está diabética e tal, às vezes é difícil, né, o diagnóstico precoce. O meu foi por acaso, na verdade foi o Henrique que acabou ali dentro de uns exames de rotina, pediu um dos exames e apareceu essa alteração e eu levei para o endocrinologista. Então, talvez se o Henrique não tivesse solicitado, eu não teria descoberto, né? E aí, com o diagnóstico precoce, a primeira opção, realmente, tanto do endócrino quanto do neurocirurgião. O endócrino me direcionou para o neurocirurgião já com uma indicação cirúrgica, justamente por ser precoce, por estar localizado na parte frontal da hipófise e por ter 1 centímetro, né? Que quando começa a passar desse tamanho, eles têm que analisar se vale a pena ou não fazer a cirurgia, porque pode ser que comprometa outras áreas da parte do cérebro ali, porque ela está muito próxima de áreas muito, muito Uhum. importantes, muito sensíveis. E por estar localizado na parte frontal, a minha cirurgia tinha a vantagem de não precisar ser feita por uma craniotomia, não precisaria abrir a cabeça, eu fiz a cirurgia pelo nariz, né? Então era tudo muito favorável ao procedimento, né? Obviamente uma cirurgia delicada, né? Mas que tinha tudo favorável ali para minimizar os riscos e o diagnóstico precoce ter a chance de retirar todo o tumor e fazer com que isso não evoluísse. Né? Então, eu tive esse diagnóstico agora no início de março, no dia 6, mais precisamente. E aí eu me internei no dia 23 de março, a cirurgia foi feita no dia 28. Então, foi 5 dias aí, eu fiquei internada antes da cirurgia para aguardar a liberação do plano de saúde. E aí, eu tinha uma ideia, né, do que seria, nunca tinha passado por uma internação hospitalar, mas a gente sabe, a gente ouve muito por aí, né, como é, Uhum. e até no próprio mundo da nutrição a gente sabe como funciona. Então eu já fui na expectativa de que eu teria problemas com isso, né? Então eu levei ali algumas coisas, levei o meu whey, levei, né, algumas coisas para ter, até porque como eu tenho uma dieta Já mais antecipando já possíveis problemas. né? Eu sabia que com certeza seria uma dieta rica em carboidratos, independente de serem refinados ou não, né? Mas e eu tenho uma alimentação mais rica em proteínas e tal. Então, eu sabia que eu ia ter problema com essa questão. E para mim era essencial, assim, que eu falei, não vou abrir mão da proteína, né? Não vou ficar, porque eu não quero adoecer antes da cirurgia e eu quero me recuperar bem. E aí começou. Eu fiz uma internação no domingo, no dia 23, pelo pronto-socorro, como orientada pelo médico. E eles já mandaram a primeira refeição ali, né? A primeira refeição foi a gelatina, o suco de caixinha e um prato de macarrão, né? Eu já tinha ido preparada em casa, já tinha. Repete pro pessoal entender. Eu É, tô olhando para as foi o fotos agora, tá, primeiro. pessoal, que ela mandou pra gente.
Era macarrão, suco de caixinha, O suco de uva, se eu não me engano, suco de uva, de caixinha suco e de a uva de gelatina caixinha e gelatina com açúcar, não é gelatina sem açúcar. com açúcar. E a Imagina gelatina com só, açúcar. Natasha, imagina só que você é uma pessoa que vai tá com 12 horas de internação, então você não fez a cirurgia ainda, você vai fazer a cirurgia. Você vem de uma dieta extremamente pobre em carboidrato, uma dieta anti-inflamatória, você está super bem de saúde. E aí você entra no hospital e é submetida a esse tipo de coisa. Submetida a uma dieta que tem muito carboidrato. Você colocou aqui 97 gramas de carboidrato em uma só refeição e 47 gramas de proteína. Que eu não sei, acho que só da gelatina deve ter Ou, proteína aqui. Talvez um ou pouquinho de acho que o bolonhesa molho no do macarrão. macarrão tinha. O molho do macarrão, eu li isso na etiqueta do macarrão, né? Que era bolonhesa, Entendi. então provavelmente eles estavam considerando ali a carne É. dentro. Então, quer dizer, muito carboidrato nessa refeição, uma refeição paupérrima em gordura e uma coisa tão contrassenso, você vai fazer uma cirurgia que, embora seja uma cirurgia relativamente simples, mas é uma cirurgia que envolve riscos, né? Para o pessoal que tá assistindo a gente, a hipófise ela fica na base do cérebro, então o acesso a ela é muito mais simples pelo nariz, por incrível que pareça, né? Porque, graças a Deus, não foi necessário fazer uma craniotomia, né? Uma perfuração, porque aí o acesso é muito mais complicado, né? E você vai mexer com um órgão que é puramente gordura e estão te dando carboidrato para você comer. Não estão te dando, É, não estão te dando aquilo pelo qual o órgão é feito, né? é Que é feito. gordura. E não só isso, estão te dando carboidrato refinado, frutose por conta desse suco de caixinha aqui, que Pura. possivelmente não é um suco natural, e é, 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 uma quantidade enorme de agentes inflamatórios para você sofrer. Sabe, você vai passar por uma cirurgia e já Tudo, vai chegar na cirurgia inflamada. Quer dizer, tudo cheio de simples assim. corante, tudo assim. Impressionante, E impressionante. o que eu acho também que é importante ressaltar aqui, que assim, eu tinha acabado de ser internada ali pelo pronto-socorro, né? Como eu falei, foi uma internação relativamente programada, mas o médico me deu uma carta de internação e eu fui pelo pronto-socorro, né? Por uma questão burocrática de planos de saúde. E aí, a primeira refeição que eu recebi, obviamente, eu estava indo para pronto-socorro, não tinha sido nem medicada, não tinha sido nada. Lembrando também, eu não tenho nenhum tipo de doença associada, nenhuma comorbidade, eu não tenho absolutamente nada, né? Nada. Não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho nada, né? E a primeira coisa, já queriam me dar medicamento, achava, eu falei, gente, mas eu não tô tomando nada, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. O desespero por dar um medicamento ao paciente. Eu entendo, é um pronto-socorro, o objetivo ali é, né? Mas aí, ok. E aí, quando chegou a refeição, o meu pensamento, eu não consumi, né? Eu já vim, eu tinha me alimentado em casa. Foi o pensamento, assim, eu não tenho informações sobre esse paciente. Eu não sei se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem alguma alergia, intolerância. Eu não sei nada sobre esse paciente no que diz respeito ao histórico de saúde dele ali ou à questão alimentar. Nada. Então, a primeira refeição que eu vou ofertar para esse paciente deveria ser aquilo que eu tenho menos chance de causar mal a ele, né? Então, assim, Exato. não faz o menor sentido. Então, assim, por mais, de repente a pessoa é vegetariana, não, vai, que mande, nem que seja uma carne, um arroz, que seja uma carne, um arroz, um legume, entende? Uma fruta, Sim. mas eu não faz o menor sentido. A ideia é não causar dano maior ao paciente. Você não sabe o histórico desse paciente. E aí a primeira refeição que eu recebi foi essa, né? Bom, Impressionante. aí fui, né, fui acomodada num apartamento e aí vem a ceia, o pacotinho com a bolacha, vem o bolinho, né, o creme cracker, a margarina e a geleia. Aí começam a vir os sachês de açúcar. Já estava no quarto, né? 3 sachês de açúcar numa bandeja. Aí no dia seguinte foi a primeira refeição de manhã, o café da manhã, 2 pães, porque um não é suficiente, 2 pães, né? Margarina, geleia. Por que 2 pães? Porque 3 é demais, né? Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Essa deve ser a ideia, né? Então, assim, 2 pães, a geleia, margarina, 3 sachês de açúcar, um sachê de café com leite adoçado já, né? Além desse sachê de café com leite adoçado, você ainda teve mais açúcar para botar 3 nesse, porque sachês de açúcar, né? cada E sachê de açúcar ou são seja, 5 não gramas, tinha. né? A única coisa que a gente pode considerar ali que, né, que não era o carboidrato em si, era a fatia de queijo, que eu acredito que era mais fina do que o celular. Eu acho que era metade do celular, assim. Pela foto que você Eu mostrou ainda aqui, é mais ou menos isso. É botei na metade da janela, espessura assim, do celular. para ver
se dava para... Isso é o que eles consideram a proteína do café da manhã, Impressionante. né? Nesse ponto, você Pois é, não tinha aí foi quando, falado você não tinha falado ainda com a galera do com a hospital. nutrição. Certo. Não, né? Aí como Na é que você verdade, fez? assim, eu Comeu tive que alguma insistir. coisa? Ficou em Não, eu jejum? não Como é que comi você fez? nada. Eu não comi nada. Né? Então, eu tinha feito uma refeição na minha casa às 4 horas da tarde, porque eu tinha programado ir para o hospital mais 5h30. E até isso já era, acho que, 7 horas da manhã, talvez. Por aí, 8 horas. E eu não tinha comido nada. Eu tinha, como eu falei, tinha levado whey e tal, mas assim, muito bem, eu lido bem com jejum, eu tava em jejum. Aí foi quando eu insisti mais uma vez, porque desde a noite anterior eu já tinha falado que eu queria conversar com o pessoal, com o pessoal da nutrição, né? Ah, eles vão entrar em contato. Na hora aí de manhã eu fui insistir, porque eu falei, olha, eu já tô sem me alimentar há tantas horas, eu imagino que se eu não falar com ninguém vai vir mais uma coisa que eu não vou comer, né? E aí insisti até que veio a nutricionista, né, pra conversar comigo a respeito da questão alimentar. E aí eu falei, né, sobre as minhas restrições. Eu dei uma generalizada, né? Eu falei que eu não consumia nada que tivesse. Na verdade, eu falei, olha, eu como comida. Aí só que eu vi que isso gerou uma certa, tipo, né? Enfim, eu falei, olha, eu não como nada que tenha glúten, grãos, cereais e leguminosas. Nada. Nada. Eu não como nenhum tipo de grão, nenhum tipo de cereal, nenhum tipo de leguminosa. Nada, nada, nada. Eu não como glúten, né? Ela, ah, tá bom. Aí, o que você come? Aí eu como bicho e planta. Sou bicho e planta. Você pode mandar qualquer fruta, qualquer tipo de proteína, qualquer vegetal, qualquer legume. Pode mandar. Não tem problema. E aí eu vou te pedir, se puder, dar uma dobrada na proteína. Aí, quando eu falei que eu não consumia... Aí já é outro ponto, né? A gente tem que pensar na formação do profissional também. Quando eu insisti com ela que eu não consumia nenhum tipo de grãos, cereais, ela perguntou se eu consumia arroz integral, mingau de aveia. Aí a gente cai naquela... Qual é duas coisas, né? A formação do profissional. Que qualidade de ensino é essa que as universidades estão oferecendo? Né? Por mais que a gente saiba que eles precisam seguir diretrizes, e é o que a diretriz diz ali, né? Que tem que comer grão, cereal, enfim. Mas, ok, que qualidade é essa e que profissional é esse que não tem o conhecimento de conceitos básicos do que é um grão e do que é um cereal? Porque quando você fala que não consome grãos, cereais, a nutricionista pergunta se você come arroz integral, que eu até brinquei, né, com o Henrique, eu falei, ai, quase que eu perguntei se o arroz vinha da vaca. Porque, assim, não dá. De onde esses profissionais estão saindo? E eu não vou citar, obviamente, aqui a, a rede de hospitais que eu fiquei internada, mas eu fiquei internada numa rede de referência. Numa rede de referência mesmo. Que tipo de profissional é esse que está dentro de uma rede de referência também? Que preocupação Eu vou te é essa? dizer, eu vou te dizer uma coisa, Natasha, não é diferente para onde você for, não é É. diferente. Tá? Se você for para um hospital da rede pública, se você for para um hospital da rede particular, se você for para um hospital hiper, ultra, mega, tipo Einstein, porque eu tive uma paciente, não sei se você chegou a ver esse post, ela até é nossa colega também lá no clube de leitura, que é a Andrea, e o filho dela foi fazer uma cirurgia no joelho, e quando ele saiu da Passou o anestesia, carrinho da Copenhagen. passou o carrinho da Copenhagen. Quer Eu dizer, vou te falar não que é fiquei até nessa expectativa, pelo menos, porque eu falei, já que eu tenho que comer açúcar, que seja um carrinho da que venha Copenhagen pelo passando aqui. menos um chocolate, né? Vai Pois lá. é. E no caso dela veio esse carrinho da Copenhagen, o que é um absurdo duplo, né? Porque é Não, assim, as pessoas que estão nesse hospital, elas são tratadas como se estivessem num hotel. Tá, tudo bem que você tem que ter conforto, que você tem que, sabe, que você tem. Eu entendo tudo isso e acho tudo isso muito justo, né? É um hospital que as pessoas estão pagando caro, então tem que ser uma cama de qualidade, um serviço de qualidade, etc e tal. Mas eu não posso colocar em risco a saúde do paciente que está lá para se tratar, tá entendendo? exato. A questão do açúcar hoje não é mais uma questão do tipo, será que causa mal? Né? Não, É uma causa. questão, é uma questão clara, é algo que causa mal, né? Então, se você evita, ainda mais numa situação de doença, numa situação de estresse para o seu corpo, você está diminuindo a carga de estresse que você está oferecendo para o seu corpo, porque você está com uma alimentação decente, uma alimentação mais nutritiva e menos agressiva. Né? Então, realmente, assim, é triste ver esse tipo de coisa É, espalhado em toda a nutrição. toda nutrição.
toda a nutrição, né? Eu digo, mas assim, a gente ainda acha que tem essa falsa sensação de que está no plano de saúde, numa rede de referência, e essa rede vai ter um pouco de cuidado, ao menos com a qualidade do profissional que está sendo contratado, para que ao Uhum. menos esse profissional tenha conhecimento do que o paciente está falando. Quando eu falei, eu não consumo tal coisa, ela tem um entendimento do que é aquilo. Então, assim, você fala, gente, da onde estão saindo essas pessoas? E aí tem a qualidade do ensino da faculdade, porque um nutricionista que se forma e não está dentro de uma rede de referência dessas e não tem o conhecimento básico do que é um grão e cereal, né? Então, qual é a qualidade desse ensino e desse próprio profissional, que talvez não busque realmente sequer, né, o mínimo de conhecimento. Então, essa foi um dos primeiros, né, choques, assim, quando eu tive Sim. contato com a equipe de nutrição, né? Então, aí, e depois foi a questão de, tá, ela entendeu o que é, né? Eu falei, olha, pacotinho, não precisa mandar, não me mande nada que seja pacotinho. Então, assim, suco de caixinha, a gelatina, nada que seja produto. O que for comida, você manda. Ah, pode ser suco natural? Eu falei, pode, também não consumo suco, mas pode, tá tudo bem. E é sempre alguém lá e fala, só tem um suco aqui que eu oferecer para as visitas, né? E fruta e tal, eu consumi muito mais frutas do que o normal, muito mais carboidratos ali, né, do que o normal no sentido de vegetais, raízes e tal, porque também não era o momento de eu estar fazendo restrições calóricas ali dentro, né? Certo, Então perfeito. eu fiz Não, e todas as comida, refeições, e a partir do momento que é comida de verdade, era menos comida, mal, né? exatamente. Então para mim estava ok, eu já tinha uma condição, uma questão da proteína, menos consumir menos proteína, então eu falei, não, eu vou me alimentar pelo menos todas as vezes, né, café, almoço, jantar e tal. E então deu esse primeiro passo aí, ok. Aí veio o questionamento dela, tentando justificar. Eu não sei se ela precisava passar essa justificativa para o departamento, para o hospital, que eu tinha que ter uma patologia para ter as minhas restrições alimentares em relação a isso. Mas você é diabética? Não. Você é celíaca? Não. Eu tinha que ter precisava existir uma patologia. Ou E aí que seja, eu falei assim, olha, eu tenho uma sensibilidade e por opção também não consumo justamente porque eu não quero adoecer. Mas assim, eu tenho sim. Aí eu falei, olha, eu tenho psoríase, me dá enxaqueca, né, dor articular. Eu falei assim, olha, eu não quero ter nenhum tipo dessa ocorrência aqui dentro, me preparando para uma cirurgia. Ah, não, então tá bom. Então você precisa justificar a uma sua opção restrição, a alimentar. sua opção alimentar O que eu por algo que acho, é comida. o que eu acho interessante, sabe? E aqui é uma suposição, mas é uma suposição que tem muita probabilidade de ser verdade. Se você tivesse dito assim, eu sou vegana, desde o começo, eu sou vegana, então eu não como nada de origem animal. Tava tudo Eu bem. imagino, eu imagino que essa nutricionista não iria discutir com você e as suas refeições iam vir bem Sim, direitinho dentro do contexto vegano, possivelmente com muito açúcar, possivelmente com suco artificial, essa coisa mas toda, sem mas carne. dentro de um contexto vegano sem precisar de uma justificativa. Sim. Eu, Não tenho a menor eu dúvida. acredito nisso. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Não tenho a menor dúvida. Eu até tive essa conversa com alguns enfermeiros ali, né? Inclusive, eu não tenho o que falar, o pessoal da enfermagem, acho que é realmente aqueles que estão ali dia a dia com o paciente, né? Eles é que dão a cara a tapa e eles é que acabam comprando a briga do paciente na grande maioria das vezes, né? Sem pedir justificativas, né? Então, assim, em relação a isso, eu realmente não tenho o que falar em relação a eles. Mas com certeza, se fosse vegano, vegetariano, né, não teria tido nenhuma dificuldade. A partir desse contato com a nutrição, as refeições passaram, né? Eu mandei as fotos para o Henrique, passaram a vir realmente comida, né? Então eu tive acesso à comida de verdade. Eu falei, isso é importante o paciente saber que ele tem direito a ter a comida no hospital. Muita gente acha que é aquilo que vem e nem. Ah, não tem opção, não tem opção. Tem sim, o hospital tem comida, né? E as pessoas têm direito a se alimentar bem ali, né? Passou a vir comida. Sim, pratos ainda muito ricos em carboidrato, com muito mais frutas, muito mais legumes, muito mais raízes, metade do prato era purê, né? Sempre um suco de fruta, sempre uma fruta de sobremesa. E vinham coisas ainda erradas. Eu recebi feijão, eu recebi arroz, eu recebi o mingau de aveia. Eu continuei recebendo, somente nos lanches e nas ceias, creme cracker, bolinho, geleias, mas pelo menos vinha comida, né? Vinha Mudou um comida. pouco, não mudou, o contexto geral permaneceu parecido, mas Parecido, mudou um mas pouquinho. eu tive acesso à comida. Então, a partir daquele momento, era uma escolha minha, comer ou não comer, né, o que estava vindo. E o que eu acho que é bastante relevante aqui, que foi o que chamou mais atenção e foi o que eu decidi fazer desde o momento que eu me internei no pronto-socorro,
foi guardar os sachês de açúcar. Porque cada bandeja vinham 3 sachês de açúcar. Eu recebia pelo menos 15 sachês de açúcar por dia Você tinha, no então, hospital. 5 refeições todos os dias, e cada refeição dessa, independente do que fosse, com a carga de açúcar que ela tivesse, você tinha, Independente. então, você tinha 3 sachês de açúcar. Assim, teve uma até que eu brinquei. Eu falei, gente, eu vou passar o açúcar no pão, porque eles mandaram um pão sem glúten, mas mandaram um pão, né? Eu também não como, mas, enfim, sem glúten, os sachês de açúcar, e eu pensando assim, eu vou passar o açúcar no pão? Porque, né? Aí Eles eu falei, tudo mandaram. bem, às vezes Peraí, deixa eu ver se eu não entendi. tinha Eles mandaram um pão nada. sem glúten e açúcar. E tinha um Ah, açúcar. Aí tinha mas sabe o que é margarina isso? Isso é a comida afetiva, Natasha. Porque eu não sei se afetiva, deve você. ter Porque eu sido. não sei se você teve essa parte da infância, mas eu, quando era criança, a minha mãe passava manteiga no pão, na realidade passava margarina no pão, e colocava açúcar. Ficava aquele pão doce, Pão gostoso, rapaz. Eu doce. acho que era isso, né? Porque Eu acho que era o foi a. objetivo. Eu falei, gente, mas eu vou passar margarina, vou passar açúcar. Não tinha sentido aquele açúcar ali. Ah, Impressionante. tudo bem, as bandejas são pré-montadas, né? E já fica ali. Eu não sou contra você mandar o açúcar, porque é uma opção, as pessoas consomem açúcar. Então, assim, em nenhum momento vem um sachê de adoçante. Em nenhum. Ou seja, se você não diz que você é diabético, porque eles também entendem, eu conversando com os enfermeiros, porque entende, se o paciente ele tem alguma comorbidade, ele comunica. Fala assim, não é ele que comunica. É obrigação do corpo médico aqui, seja quem for, buscar as informações, fazer uma anamnese com o paciente que está sendo internado. Né? Então, assim, em nenhum momento vem um sachê de adoçante para dar a opção. Tipo assim, não, vou pegar um adoçante. Não. Sal também eu tinha que pedir toda vez, né? Porque o sal é um veneno. Então, até que no segundo dia eu falei, não. Aí pedi para levarem sal para mim de casa, para eu poder. Porque a comida é totalmente sem sal, sem gordura, como você falou. Então eu também tentei pedir, para me trazer avocado e tal, porque eu falei, não dá para ficar sem carboidrato, sem gordura, não vai dar certo. E sal. Eu sentia muita falta de sal, então eu colocava sal na água para tomar, né? Porque eu sentia. E era uma coisa que aliviava a minha dor de cabeça. Às vezes eu tinha dor de cabeça, eu falava, cara, é sal. Não tô comendo nada de sal, né? E aí, então, assim, os açúcares vinham sempre em excesso, nunca vem um adoçante. O copo que vem do suco, por exemplo, é aquele copinho de festa infantil. Tem talvez 100 ml, é um copinho, né, de festa infantil. E eu ficava pensando, eu falei, gente, já é um suco de fruta, né? Já tem açúcar, né? Da fruta, mas tem. Eu não consumo açúcar, mas quem consome, você vai ter os dois lados, né? Aquele que consome um açúcar, ok, vai colocar um, e você vai ter aquela pessoa que vai colocar os 3. Sim. E vai colocar os 3 sachês nas 5 refeições. Vai colocar os 3 sachês de manhã no café, e muitas vezes naquele café com leite já adoçado. Vai colocar os 3 sachês no suco que vem no almoço. Vai colocar os 3 sachês no lanche da tarde. Vai colocar os 3 sachês no jantar e na ceia. Né? Principalmente se você tem uma pessoa que realmente não tem o controle sobre o consumo de açúcar. Sim. Né? Até porque, por mais que seja rico em carboidrato, em açúcares ali, não vamos dizer que não. O doce não é que venham tanto. Então a pessoa quer o que é doce, ela vai encher o que ela puder encher de açúcar, né? Se você mandar muito provavelmente essa pessoa vai botar pelo menos. Se fosse um sachê naquela bandeja, né? É mais difícil que ela fique pedindo açúcar o tempo inteiro. Então, ela vai colocar né? E eu tive que pedir a proteína dobrada, como eu falei. A proteína dobrada vinha, acho que talvez 100, 120 gramas de proteína, o que era considerado dobrado. Então, você imagina que se eu não tivesse pedido a proteína dobrada, eu ia receber 50 gramas de proteína de carne, né? E eu pedi como adicional ovos, tanto no café da manhã, porque era adicional, no lanche da tarde, na ceia, né? Iogurte, então assim, e fui acrescentando whey onde dava e tal. Então eu tive que fazer esses pedidos, porque senão era uma fatia de queijo, que é o que eles consideram proteína de manhã, né? Então retirar ao menos da bandeja o acesso. Então muitas vezes o paciente tem o acesso fácil, ele não vai consumir, pelo menos, né? Mas não, é um incentivo ao consumo exagerado do açúcar o tempo inteiro. Impressionante, né? Essa é uma coisa que chama a atenção, esse incentivo. Porque do lado de fora, né, saindo do hospital, a gente, até mesmo os nutricionistas, que a gente chama de pão com doce de leite, né, nutricionista creme cracker,
ele, ainda que ele defenda que a dieta tem que ter 50 e tantos por cento de carboidrato, o açúcar sempre deve ser ingerido com moderação, né? Para todo lado que você olha, Natasha, você vê que essa questão do açúcar ingerido com moderação é uma regra. Uma Crianças não regra. podem ingerir açúcar antes dos 2 anos de idade, né? Se sugere antes dos 2 anos de idade não dá nenhum tipo de açúcar nem suco para as crianças, né? Não sei por que depois dos 2 anos pode, tá? Mas tudo bem. Atravessa um portal. Atravessa o A criança tal atravessa um portal. do açúcar, deve É ser. da. Mas É, mesmo esses nutricionistas sugerem, olha, açúcar com exato. moderação. Eles ignoram muitas vezes que, por exemplo, o açúcar que está na banana, eu vi inclusive um nutricionista recentemente falando que o açúcar que está na banana é diferente do açúcar do açucareiro. Que ela pegou um pacote de açúcar e disse, não, esse açúcar aqui é um açúcar refinado, lá da banana é diferente. Sabe, é uma ignorância do ponto de vista bioquímico muito grande. As pessoas parecem que nunca viram um Leininger na frente delas, Não. que acham que o açúcar, a sacarose refinada é diferente da sacarose da banana. A única diferença é a quantidade e a concentração. Mas o açúcar é o mesmo. É o mesmo. Bioquimicamente é a mesma coisa. Tá entendendo? Agora, assim, mesmo isso, embora se diga coma não sei quantas porções de fruta por dia, açúcar refinado, esse que você recebeu no sachê, 15 gramas em cada refeição, né? Que são o equivalente a 3 sachês, esse açúcar todo mundo fala para comer com moderação, É inclusive os isso que me deixa. nutricionistas que sugerem, né? Agora, você vai para dentro do hospital e não tem moderação. Nenhuma. Moderação é 15 gramas de açúcar extra em todas as refeições. Gente, 15 gramas de açúcar extra em todas as refeições são 75 gramas de açúcar dia. Isso Só no ultrapassa, sachê, exatamente. exato, só no sachê, sem contabilizar mais nada. Isso ultrapassa a quantidade sugerida pela Organização Mundial da Saúde, que a gente sabe que não é referência para nada, que é de 25 gramas por dia. Eu falei Entendeu? sobre isso quando eu fui na diretoria do hospital, que eu falei assim, eu quero entender o que vocês seguem, porque isso aqui já é um absurdo. Seguir as diretrizes atuais já é um absurdo, mas eu entendo. Agora, aqui existe um incentivo ao consumo excessivo de açúcar. Incentivo. Isso vai contra qualquer diretriz, isso vai contra qualquer recomendação que acontece aqui dentro do hospital. E eu sei que não é uma realidade desse hospital, mas assim, né? É inadmissível, sabe? Eu juntei, né? Então, assim, nesses dias foram 135, né? Se eu não me engano, 135 sachês que eu juntei durante 11 dias, ou seja, dá mais de meio quilo de açúcar que eu recebi só em sachê. E aí, quando eu coloquei no último dia tudo em cima de uma bancada, de uma bandeja, os médicos que foram lá fazer a visita antes da minha liberação, né, o corpo médico ali da internação, que não eram os meus médicos, né, tem uma equipe que visita você ali no hospital, tanto na UTI quanto na internação, mesmo não sendo na UTI, não é o meu médico que acompanha o caso. E aí os médicos olharam ali, uma endocrinologista, uma das endócrinos olhou e falou assim, nossa, o que é isso? Eu falei, isso aqui é todo o açúcar que eu recebi em 10 dias aqui que eu tô devolvendo para o hospital. E ela falou assim, nossa, ou seja, nem mesmo os médicos que estão acompanhando os pacientes internados têm a noção do que se passa ali dentro. Aí ela pediu para eu tirar uma foto, eu falei, por favor. Porque ela falou, gente, isso é um absurdo. Eu falei, sim, isso é um absurdo. Não, Isso é um e absurdo. assim, sabe, Natasha, se você fosse uma pessoa diabética, você receberia a mesma quantidade de A açúcar. mesma quantidade, porque eu conversei com o pessoal da enfermagem, eu não tenho muito ali a respeito, né, do qual era mais ou menos o que tinha de mais casos ali. E, assim, a grande maioria dos pacientes internados são diabéticos, pré-diabéticos, tem ali, e Sim. estão numa internação mais prolongada, porque simplesmente não conseguem controlar esses parâmetros depois de um procedimento cirúrgico, não como o meu, mas outro qualquer. Eu tive uma recuperação extremamente rápida, né? Eu terminei minha cirurgia às 7h30 da noite da sexta-feira, no sábado, 7 horas da manhã, eu estava assistindo aula, né, na UTI. O médico fez a visita de manhã. Normalmente você fica 2 dias de cama nessa cirurgia, né? Sem se movimentar, né? Por conta da manipulação da parte Claro. do crânio, então, assim, eles preferem manter você 2 dias. Só que, assim, eu estava extremamente desperta, eu não tinha tido uma alteração, nem antes, nem durante, nem depois da cirurgia, que são esperadas, alteração ali de pressão, de glicemia, da diurese, eu não tive absolutamente nenhuma. E aí o médico falou, olha, eu não vou manter você, né,
tão sem movimento, porque eu acho que não vale a pena. Então, menos de 24 horas antes da cirurgia, gente, 7h30 da noite eu terminei a cirurgia. Meio-dia ele me liberou para levantar com as enfermeiras e tomar banho sentada na cadeira, até porque eu estava usando sonda, mas ele me liberou levantar. E 3 horas da tarde do mesmo dia ele me liberou caminhar com o fisioterapeuta, né? Então, assim, eu fiquei 2 dias a menos de internação, eu tive um dia a menos de internação de UTI. Fiquei sábado, domingo, segunda, terça. Eram, gente, olha, até comemorou aqui o meu menos. Então, eu acabei tendo 2 dias a menos de internação, um dia a menos de UTI, tudo porque é a saúde que a gente constrói, então não dá para dizer que isso não é relevante. Aí você pega um paciente que está fazendo uma coisa pontual, uma cirurgia, e vai adoecer esse paciente, a impressão que me dá é que o objetivo é esse. Não, Exato. peraí, eu preciso manter ele mais tempo aqui dentro. Então, o sistema trabalha para te manter doente ou te adoecer, né? Parece exatamente isso, Porque, Natasha, que foi o que eu comentei quando a Andrea me mandou a foto do carrinho da Copenhagen. Eu fiz até um vídeo, um reel sobre isso. Parece que o hospital ele está interessado em te manter mais tempo lá, porque te mantendo mais tempo é uma questão que envolve um pagamento maior. sim, Entendeu? Então você pega, não por tenha exemplo, uma pessoa dúvida. diabética, né? Uma pessoa diabética. Se essa pessoa diabética entra, vamos dizer que ela entra com a glicemia desregulada para fazer uma cirurgia. Então ela tem que fazer um pré-cirurgia para regular a glicemia, porque ela não pode se operar com a glicemia desregulada. Esse pré vai ser feito com 55% de carboidrato e com essa quantidade de açúcar que você recebeu. Então a glicemia demora muito mais tempo para se regular. Vai ter Uhum, que adequar a quantidade de insulina, vai aumentar a quantidade de insulina e tudo mais. Regulou. A pessoa poderia ter ido para a cirurgia em 3 dias, ela demorou 10 dias. Então são, sei lá, 7 dias a mais de pagamento ou do plano de saúde, ou do SUS, ou de qualquer coisa para esse hospital. Aí ela faz sim, a cirurgia, é o ponto de corte, né? Ela faz a cirurgia. Ela sai da cirurgia com a glicemia desregulada, porque ela e vai aí ter que vai tomar mais um corticoide. período, E aí ela vai ter mais um período que poderia demorar 3, 4 dias, vai demorar mais 7, sim, 10, 15 dias para ela tentar controlar essa glicemia pós-cirúrgica. Então ela passa um mês no hospital quando poderia passar 10 dias. Isso para o exatamente. hospital é extremamente interessante, porque ele está recebendo. Ele Tá vai entendendo? recebendo. A pessoa, do ponto de vista financeiro, tanto faz que é o plano de saúde que ela paga, que está pagando, se é uma pessoa do plano de saúde, Sim, claro. Se é uma pessoa particular, é claro que há uma carga aí. Mas para a pessoa, é o plano de saúde que está pagando. Do ponto de vista de saúde, né, do ponto de vista de bem-estar, é péssimo. Mas do ponto de vista de grana, para ela não interessa tanto. Mas para o hospital interessa manter é diferente, não faz sentido fazer uma alta rotatividade no hospital, porque você garante um período muito grande, pô, 30 dias, 25 dias, 20 dias no hospital, exato. recebendo pelo plano de saúde é muito grande. Então, o que você está falando faz sentido. Pode parecer teoria da conspiração, Mas entendeu? não é. O pessoal que está escutando pode parecer, pô, vocês estão falando isso, parece muito teoria da conspiração e tudo mais. Não é. Olha, eu admito que a gente não pode, eu não tenho nenhum laudo aqui oficial É. dizendo que é isso que acontece. Mas você concorda comigo que tem uma lógica nesse pensamento? Tem uma lógica. Tem, e não faz sentido mesmo existindo diretrizes que precisam mudar, o hospital, como um estabelecimento no qual tem ali que zelar pela sua saúde, né? Ele tem ferramentas, é o que a gente falou, não é mandar 3 sachês, você vai mandar um, então não vou mandar, sabe? Manda uma adoção, não sei, tem muita ferramenta que pode ser utilizada e não incentivar esse excesso de consumo. O Sim. café da manhã eram 2 pães, o padrão, né? Que eu fui vendo lá e conversando, eram 2 pães, aí o lanche da tarde, 2 pães, que era igual ao café da manhã, só que aí não tinha nem o queijo, eram 2 pães com margarina ou geleia, né? Café com leite ou chá. De noite, bolinho com biscoito, né? Então você falou assim, não tem, não é compreensível que não exista o mínimo de. E os questionamentos que eu fiz quando eu fiz a minha primeira internação para fazer a cirurgia, era uma empresa e a empresa está mudando, vai mudar, não sei o quê, tá bom. E aí eu precisei me internar na semana passada novamente para refazer um curativo, porque eu tive um sangramento, nada, né, porque como foi feito pelo nariz, teve um edema ali que rompeu o coágulo, enfim, precisei retornar para o hospital para fazer o curativo. E precisei ficar mais 4 dias no hospital, porque o curativo ele é de ambiente hospitalar, então eu precisei ficar no hospital. E aí, primeira coisa que eu falei, olha, você já tem a minha avaliação nutricional, tá bom? Já tem a minha avaliação nutricional. Eu fiquei mais de 20 horas sem receber uma refeição que eu pudesse comer. Impressionante. Porque
Não, e aí vinha a etiqueta com o meu nome, os meus dados, o que tinha que ter na comida e o que eu era, as minhas restrições. A etiqueta estava lá. E aí é o descaso com o paciente, o desrespeito com o profissional que está ali atendendo, principalmente os enfermeiros que acabam tendo que lidar com essas situações. Ou seja, está escrito. Ou seja, é Era, era, montada toque era de caixa. ignorado, né? Era literalmente Ignorado. 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 Eu fiquei mais de 20 horas sem comer até que um nutricionista apareceu no meu apartamento à meia-noite, né? E aí a justificativa foi que era outra empresa. Eu falei assim, não, só mudou a cor da empresa, que a gente brinca na aviação que só muda a cor do avião. Porque os problemas... Porque 2 semanas atrás era outra empresa e eu tive os mesmos problemas. Ou seja, não mudou nada. Então, continua... É um processo que... Aí, quando eu fui na diretoria do hospital, a diretora do hospital veio a diretora, veio o chefe da internação, veio a mulher do relacionamento com o cliente, veio assim, umas 5, 6 pessoas. Porque eu simplesmente não conseguia falar com ninguém que resolvesse a situação. E eu saí do meu quarto, desci as escadas, eu lá com acesso, desci e fui atrás da direção do hospital. E aí, ela falou assim, é que a gente está com uma empresa nova. Eu falei assim, olha, o que vocês estão fazendo é o que uma criança de 5 anos de idade faz quando quebra alguma coisa em casa e coloca a culpa no irmão mais novo. Não, vocês não podem terceirizar a responsabilidade em relação à saúde do paciente a qualquer empresa que vocês contratem. A responsabilidade sobre a saúde do paciente é do hospital. Não é da empresa A, B, C ou D. Não, é do hospital, tá? Então assim, aí, enfim, aí acabaram que mandaram um jantar assim, 3 horas da tarde, depois mandaram comida 5 horas da tarde, depois mandaram comida 10 horas da noite para mim. E por aí foi. Um outro ponto que eu acho que a gente não tocou foi em relação ao meu preparo para a cirurgia, né? Eu fiz a minha cirurgia Sim, estava programada. esse era o ponto que eu tava querendo que você comentasse. A minha cirurgia estava programada para sexta-feira, às 14 horas. Então eu fiz uma refeição, um jantar às 8 horas da noite da quinta-feira, né? Não tomei o café da manhã e porque estava programada para as 14. Por questões burocráticas ali e tal, acabou sendo atrasada um pouco para as 16, remarcada para 16 horas. E aí o meu médico me mandou uma mensagem, porque ele também tem que cumprir protocolos, né? Ele ainda falou assim, olha, eu sei que você não vai querer tomar, mas eu preciso que você tome. Eles chamam de prolongador de jejum, né? Aqueles shakezinhos preparados ali, né? Que, como eu digo, você tem escrito Nestlé, porque já não vale muito a pena, mas... E aí eu falei, sério? Ele falou, sério, eu preciso que você tome. Eu falei, não, tudo bem, eu vou tomar. E aí me deram, ou seja, eu estava desde 8 horas da noite sem jantar, sem comer, para me preparar para uma cirurgia. Eu não pude tomar o café da manhã, não podia, mas aí me dão um prolongador de jejum que é puro, puro óleo vegetal e açúcar. É o que tem no rótulo daquilo ali. Deixa eu abrir aqui, porque é surreal. O prolongador de jejum que você está chamando é um produto da Nestlé, né? E assim, a gente sabe que se é Nestlé, a gente já desconfia, né? Desconfia. Chama-se Nestlé, de uma subsidiária da Nestlé chamada Health Science, Ciência da Saúde. O nome do produto chama-se Impact. É uma E é rico em fórmula, proteína, né? Aí diz que ele é é rico uma em proteína. fórmula modificada para nutrição enteral e oral, fórmula hiperproteica, sem lactose, sem adição de sacarose, alto teor de ômega 3, arginina e nucleotídeos. Aí, quando você vai ver o rótulo deste Impact, que não tem adição de sacarose, tá? Sacarose, para o pessoal que está escutando a gente que não manja, sacarose é o açúcar que você vai encontrar no açucareiro. Ele é metade glicose e a outra metade é frutose, tá? Então a sacarose é 50-50%. Mas aí você vai olhar para o rótulo. A Natasha fez aqui a questão de colocar aqui. Então, primeiro ingrediente, água. Ok, é o normal. Segundo ingrediente é maltodestrina. Maltodestrina é um polímero de glicose, ou seja, não tem a frutose que tem na sacarose, mas tem apenas glicose. Então, não, o rótulo pelo menos está certo, tá entendendo? Ele não tem dizendo aqui sem adição de açúcares. Ele tem dizendo sem adição de sacarose. Ele foi específico sacarose. E realmente não tem sacarose no produto. Mas o produto é entupido de açúcar. O pior dos açúcares que tem, que é a maltodestrina, um dos piores que tem, porque é altamente digerível. Se tivesse sacarose, Natasha,
seria menos ruim do que Menos maltodestrina, porque o índice glicêmico seria menor. A sacarose menor. demora mais tempo para ser digerida do que a maltodestrina. Então, quer dizer, maltodestrina é o segundo ingrediente. Aí a gente tem caseinato de sódio, que seria uma proteína, L-arginina, que é um aminoácido, caseinato de cálcio, óleo de peixe, triglicerídeos de cadeia média, que é interessante, que seria derivado do óleo de coco, minerais, etc e tal. Mas nós temos também, lá na frente, óleo vegetal. Você tá entendendo? Então, assim, é um produto que eu não sei de onde é que eles tiram que isso é um prolongador de jejum, porque isso é um quebrador de jejum da pior forma possível. Da pior forma possível, né? Aí você pensa que talvez, não pode ser uma refeição sólida, porque você vai passar por um processo cirúrgico, tem a questão da digestão e tudo mais, mas existem opções, né? Inclusive, uma coisa que eu não sabia, mas o nutricionista que veio me visitar pela segunda vez, né, que já era até de outra empresa, ele falou assim, não, mas se você preferir, eu posso pedir, a gente tem aqui o whey protein. Você não precisa usar o seu Olha cetoso de só. casa. Se você solicitar, eu posso enviar para você o whey protein. Eu falei, sério? Eu falei, não, eu vou usar o meu que eu trouxe de casa. Então, assim, você utilizar um produto desse para qualquer situação, existem situações que ele entra, existem situações, né? Sei lá, a pessoa está desnutrida, a pessoa está aí, como é para coisa integral, enfim, é hipercalórico, barará. Mas, cara, tratar de forma linear, igual qualquer paciente que esteja ali, não faz sentido. Não faz Nenhum sentido sentido. você pegar um paciente que está tantas horas em jejum, que vai fazer uma cirurgia e que não tem nenhuma restrição, nenhuma questão metabólica, e dar uma coisa dessas. Deixa ele em jejum, E assim, entendeu? pode ter Na certeza que o verdade, é o que o meu médico padrão. falou. Por ele, pelo meu médico, pelo meu neurocirurgião, eu teria ficado em jejum tranquilamente. Mas é o que ele me falou. Tem protocolos, eu preciso cumprir protocolos, né? Então, tudo bem, eu entendo, né? Mas não faz sentido para mim não existir a diferença entre um paciente que tem uma real patologia, uma real necessidade, né? Uma limitação, e o que não tem. Você está adoecendo as pessoas, né? E mantendo elas mais doentes, porque a grande maioria das pessoas que estão ali, segundo os enfermeiros, acabam prolongando o processo de recuperação justamente por questões associadas, anteriores, que não estão ligadas ao procedimento que foi feito, né? Então não faz sentido. Uma coisa, É uma realidade muito triste, viu? triste, triste. Quando a gente pensa que o hospital tem que se basear nas diretrizes, né? Ah, as diretrizes precisam mudar, precisam. Mas existem alternativas. A gente tem, não é, é mandatório. Não, a gente tem, tá até aqui o guia alimentar aqui da população brasileira, ele é inúmeras vezes melhor do que as diretrizes que foram criadas pelo Departamento de Agricultura americano, ou seja, por um departamento que, na verdade, regula produção e venda de grãos e cereais. É óbvio que ele vai dizer que é isso que eu tenho que comer. Ou seja, por um país que a gente não pode considerar referência no quesito doença e saúde, referência, assim, talvez na tecnologia que a medicina tem, né? Ok? Mas não doença e saúde, uma população que está, a maior parte dela, doente, população americana. A gente já viu que não deu certo seguir essa diretriz, né? E dentro dos hospitais, a gente continua seguindo essa mesma diretriz, tendo um documento brasileiro que hoje é usado em muitos outros países como base para políticas de alimentação e que a gente não usa, né? E que teria um Impressionante. impacto, pode ser que vem a questão do quê? Qual a influência, o valor disso, o custo, né? Mas que já fala, e não é algo novo, isso aqui tem 10 anos, e que Completou já 10 fala da anos questão. esse ano, inclusive, né? Exatamente, já fala dessa questão da redução, que é preciso reduzir o consumo de ultraprocessados e processadas, e é isso que a gente recebe dentro de um hospital. Aqui ele valoriza e ele assim, fala que a alimentação precisa ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. E isso não é feito nem dentro das instituições de saúde do nosso país. Ou É seja, a uma gente tem a situação. ferramenta onde se basear. É uma situação extremamente triste, né? É uma situação perigosa, Sim, perigosa para os pacientes, né? Perigosa para a saúde de uma maneira geral, perigosa até mesmo para o hospital, sim, porque a tendência aí é você ter uma piora da saúde do paciente, consequentemente a possibilidade de você ter processos e tudo mais. E dissonante com o que é aconselhado. Porque essa história do guia alimentar, Natasha, ela é interessante, sabe? Porque, veja bem, na faculdade que eu me formei, eu não tive nenhuma aula, zero aula, e assim,
eu falo isso com muita tristeza. Zero aula aonde o guia alimentar foi abordado. Eu também Não sei não. como foi na sua faculdade. Você também não, né? Nenhuma. Foi citado. Nada. Citado. Eu Mas eu não tive nem citação. Tá entendendo? Aí aconteceu um caso interessante na época do estágio. A gente estava no estágio num posto de saúde, né? Porque foi na época Covid e tudo mais. Então não tinha vagas, era o estágio de clínica, não tinha vaga suficiente em hospitais por conta do Covid. Então eu acabei tendo que fazer meu estágio de clínica no posto de saúde, né? Foi uma tristeza total porque a minha, eu não sei se seria pior se eu fizesse no hospital, mas a minha preceptora na época, ela ficava em cima da gente para prescrever aveia, pão integral, essas coisas todas, se mesmo que o cara fosse diabético na nossa frente. Teve até uma ocasião que eu estava aqui conversando com o paciente, ela saiu, não sei se foi ao banheiro que foi. Eu disse, ó, cara, tudo que eu tô te dizendo aqui, tu faz o contrário. Eu disse para ele, porque não tinha condições de eu assumir um risco desse, né? Aí o que aconteceu foi o seguinte, curiosamente, eram 3 meninas, a preceptora e eu. Então eu era o único homem na história. E aí a gente tava conversando, não tinha nenhum paciente na época para atender. A gente tava conversando, e aí eu estava criticando esses 55% de carboidrato que deveria ter na alimentação, que é o que é ensinado na faculdade o tempo todo, desde do momento em que você começa a ver dietoterapia até o final da faculdade, né? Depois que você sai do básico, é falado sobre isso. Você tem que entupir a pessoa de carboidrato e a aveia é a o deusa alimento dos santo, nutricionistas, né? É o alimento salvador. santo. E aí eu estava criticando isso, e aí uma das colegas, que era da própria faculdade, tá, pessoal? Não era uma pessoa de outra faculdade, não. É uma colega da própria faculdade, só para testar como é que é o ensino de nutrição no nosso país. Ela disse, não, mas esse 55% está no Guia Alimentar Brasileiro. Aí eu disse, oi? Peraí. Aí eu estava com um iPad na época, né? O Guia Alimentar está disponível em PDF gratuitamente para qualquer pessoa baixar. Basta botar na internet lá, Guia Alimentar Brasileiro, você baixa para você. O guia é absolutamente maravilhoso, tá? Embora tenha ainda muito carboidrato, na minha opinião, mas é tudo comida de verdade. Esse Mas é guia completou comida, né? 10 anos Pelo agora, menos. né? Sim. O pesquisador-chefe que elaborou o guia junto com a equipe dele pertence O ao Carlos NUPEM, que é Monteiro. uma instituição, que é o Carlos Monteiro. Foi entrevistado agora, segunda-feira, no programa Roda Viva. Ele está numa cruzada contra os ultraprocessados. Ele é um dos cientistas Ele brasileiros foi mais citado citados pelo do Washington mundo. Post como uma das 50 pessoas que exerceria mais influência no ano de 2005, justamente por conta das pesquisas da influência dos ultraprocessados na saúde metabólica. Sem No dúvida, sem dúvida. mundo, ele é o pesquisador na área de saúde e de nutrição mais citado no mundo. Exato. E a gente não dá esse valor. Não dá. Se você pergunta quem é Carlos Monteiro, as pessoas não sabem quem. E tem outros países utilizando o guia como referência para suas bases. Exatamente. As pessoas nem sabem Nem do Carlos sabem. Monteiro. As pessoas não sabem nem que ele é o responsável pelo processamento, o que hoje se usa muito, né? Processado, ultraprocessado, né? Que as pessoas gostam muito de falar. Tá aqui, foi ele. Saiu da equipe dele, saiu daqui do Brasil, pessoal. Chama-se classificação atrás, nova, NOVA. E aí, que não é nova, mas já tem 10 anos. Isso, não eu não sei por que ela chama nova. Eu nunca Pois é, o pessoal acha que é recente, né? Não, tem 10 anos. Não. Aí o que aconteceu? Eu abri no iPad o PDF e disse: tá bom, me mostra aqui onde é que tem percentual. Ela olhou para mim com os olhos desse tamanho, perguntando, e olhou para mim e disse: e não tem, não? Tá entendendo? Aí eu disse: não tem percentual aqui. Não existe nenhum percentual no Guia Alimentar Brasileiro e nós não estamos usando o Guia Alimentar Brasileiro para orientar as pessoas. Pois é. Nós estamos usando uma diretriz que está fadada ao fracasso, porque foi criada na década de 70 e vem só adoecendo a população americana, e nós estamos importando o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de diretriz. Sabe, são coisas tão revoltantes, sabe, Natasha, que a gente vê, e a gente vê, assim, se você pegar, por exemplo, o meu perfil aqui no Instagram, tem, sei lá, 60 e tantos mil seguidores. Não gosto nem da palavra seguidor, porque parece que eu sou líder religioso, né? Mas tem 60 e tantos mil pessoas que me acompanham por aqui. Aí você pega nutricionistas que ficam defendendo que você pode comer chocolate todo dia se você quiser, porque é só manter as porções controladas e comer menos caloria. Você vê essa galera com milhares, milhões de seguidores. Tá entendendo? Aí você fica...
Cara, é uma luta muito injusta. Tá É, entendendo? É uma luta muito injusta. É uma luta muito injusta. Você tem perfis de nutricionistas, perfis de médico, perfis das empresas com milhões e milhões de seguidores defendendo o açúcar, defendendo o uso de ultraprocessado, dizendo que você deve comer pão com doce de leite. O programa que eu uso para elaborar a dieta, é, ele tem na tela de login, tem o campo para você colocar o login e a senha, e do lado tem sempre uma propaganda de alguma coisa. E ultimamente tem tido a propaganda de uma mentoria em nutrição. E o nutricionista que está lá é o nutricionista que defende pão com doce de leite é. para pré-treino. E defende pão com doce de leite para diabético. Ele disse, tem um post dele dizendo assim, se eu fosse diabético, eu faria isso. Você tá entendendo? E o cara tem milhões de seguidores. É um negócio assim que você fica, Porque eu como acho é que possível? isso deixa o ser humano na zona do conhecido dele, da zona de conforto dele, né? Lamentavelmente, é o que a maioria das pessoas buscam, né? Ter É. ali a falsa sensação de que estão se cuidando, na verdade, sem ter que sair da zona de conforto, né? Assim, a gente não evolui no conforto, não, gente. A gente evolui no desconforto e isso é da nossa evolução. Se a gente tivesse vivido no conforto, a nossa espécie não tinha evoluído, né? Então, assim, e eu acho que esse público vem dessa formação que precisa mudar, né? Porque o nutricionista, eu acho que tem muita coisa aquela mentira dita centenas de vezes, ele acaba acreditando que aquilo é verdade. Aquilo é verdade, né? Aquilo Sem é dúvida, verdade. E a gente que sem tem um dúvida. pensamento Eu um acho que é pouco muito mais por aí. ligado à questão evolutiva da espécie, à questão metabólica, à questão da saúde, à questão comportamental em relação à comida, simplesmente é uma luta diária com todo mundo, inclusive com quem te procura para buscar um acompanhamento. Por mais que a gente te siga numa rede social, eu não tenho esse, não sou ativa na rede social ainda como nutricionista, né? Mas assim, o meu ciclo social e amigos que chegam para buscar né, uma orientação, eu vejo dificuldade que é fazer com que as pessoas entendam isso. Porque elas querem sair com uma matemática, com uma conta, olha, come tanto, gasta tanto e tá tudo bem. Ai, mas eu não vou poder comer. Não poder, tudo pode. Tudo pode, né? Então, assim, isso não trabalha. Eu falei, não, eu não trabalho com quem quer fazer a matemática e quer continuar comendo pão com doce de leite antes do treino. Desculpa. Não é para mim. Realmente é Não uma. adianta, né? E a gente tem uma Assim, luta a gente tem diária, que. assim. Eu preciso, eu sempre falo isso nos meus stories. A gente precisa ter um comportamento que seja minimamente ético, né? Então, assim, não faz sentido nenhum eu indicar para um paciente uma alimentação que eu sei que vai causar problemas. Tá Exato. entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido. Seria eu indicar um medicamento, eu como médico, indicar um medicamento que vai causar mais mal do que bem. Tá entendendo? É a mesma coisa, não É faz a mesma diferença. coisa. Então, E a gente fica na expectativa de que a área da saúde ali, o ambiente hospitalar, a área médica, seja um parceiro nesse sentido. E não, quando você chega ali, você dá de cara com. Como assim? Né? Lutam contra, justamente contra, né? O movimento a gente está buscando, até porque, se for pensar a longo prazo, o sistema de saúde vai quebrar, seja ele particular ou público, o sistema vai quebrar, né? Essa conta vai chegar, inclusive para os planos de saúde, para os hospitais, essa conta vai chegar. Ela não vai chegar só para a gente que tá adoecendo, para a população que está adoecendo. Não, ela vai chegar para eles também. é, Então você espera dali. Quando você fala, não, eu estou segura no ambiente hospitalar, não, muito pelo contrário. Então você já está num ambiente que eu falo, você está privado de movimento, de luz, de vida social, é, de alimento, né? E você ainda tem que ter essa guerra para poder convencer as pessoas do sistema ali, as pessoas envolvidas de que você quer o mínimo que é se alimentar. a gente, a gente observa, você falou que a conta vai chegar, e no livro que a gente está discutindo lá no Clube de Leitura, que é a Ciência do Desconforto, a gente já passou por essa parte, né? Tem umas estatísticas assim que são gritantes, né? Aqui no Brasil, a gente vai chegar na casa dos trilhões de reais de despesas com questões diabéticas, né? Nos Estados Unidos, a tendência até 2030 é chegar na casa dos 3 trilhões de dólares de despesas com esse tipo de coisa. E na China, que
está ultrapassando aí os Estados Unidos em poderio econômico, né? Tá deixando os políticos americanos tudo preocupados. A China vai chegar em 10 trilhões de dólares de despesa por conta disso. Ou seja, a conta vai chegar. Ela E é vai só a chegar. gente olhar, isso tá aí, a gente tá indo. Não é que isso, nossa, não, tá aí, É. né? A gente segue a tendência, principalmente americana, de várias coisas, do iPhone novo que chega, a hábitos alimentares, aos docinhos, aos donuts que vão chegando, às redes de fast food. E em relação à saúde também, a gente vai seguindo esse mesmo caminho, né? Então, assim, a gente precisa realmente mudar, né? E o conhecimento é libertador também, o conhecimento faz parte disso quando você parte do princípio, começa a querer conhecer. E uma coisa que o Dr. Will fala muito também, né, o Dr. William Hudson lá, é que ninguém é responsável pela sua saúde, além de você. Você é o maior responsável pela sua saúde. Então, assim, por mais que a gente fique na expectativa de ter, o médico, o hospital, não delegue essa responsabilidade. Não delegue essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Cada um precisa ser responsável pela sua saúde e adquirir conhecimento. Não estou falando de nutricional apenas, mas ter a mente aberta e enxergar, pensar, né? Entender que o que a gente consome, não só pelo nosso alimento, mas o que a gente ouve na televisão, a vida, as pessoas com quem a gente socializa, né? É o que constrói a nossa saúde. A gente precisa ter esse filtro alimentar, social, de mídia, para quando chega numa situação dessa, por mais que a gente tenha a expectativa de chegar num ambiente de que você deveria se sentir seguro em relação à saúde, você poder chegar e falar assim, não, eu quero comida. Isso não está certo. E outras coisas que não são relacionadas à comida, né? Eu tomei, me deram medicação errada no hospital. Né? Essa eu Eu não não cheguei, sabia. não, porque eu perguntei. Eu estava numa condição de perguntar. Alguns pacientes não estão, mas naquela condição de internação onde eu estava, a grande maioria das pessoas estavam todas conscientes ali na internação. Não na UTI, mas nos quartos. Então, eu sempre perguntei, o que é isso para o médico? O que eu vou tomar? Por que eu vou tomar? Que horas que eu tenho que tomar? Então, assim, eu cheguei, iam me dar uma medicação 10 vezes superior ao que a médica tinha me passado. 10 vezes. Era 1 grama, eles iam me dar 10 gramas de um medicamento. E olha que eu não tive. Foi para fazer o exame do cortisol, eu tinha que ter no sentido da dexametasona para poder fazer um exame específico. Uhum. Mas, assim, na internação na UTI que eu fiquei ali somente com a medicação pós-cirúrgica, né? Que foi os antibióticos e o corticoide, toda vez que entrava alguém, eu falava assim: o que é isso? Eu fazia a pessoa falar também. Então, assim, porque não adianta, por mais que eles tenham cuidado, o olhar individual, cuidadoso, é só a nossa mãe que vai ter, filho. Porque assim, então, se você cuide da sua saúde, sabe? E no dia a dia, justamente para que você possa chegar numa situação dessas, porque isso pode acontecer independente dos seus cuidados, né? Mas construa a saúde que você precisa para essas situações, né? É para isso que a gente precisa, para chegar no momento de necessidade, você tá consciente, você tá forte, você ter reserva de saúde ali para poder o seu corpo lutar em relação a isso. E até para ter os desgastes emocionais ali que eu tive para brigar por comida, né? Sim. Então, não jogue a responsabilidade só para o sistema de saúde, porque ele quer nos adoecer. O que está vigente hoje, ele quer nos adoecer. Lamentavelmente, é assim que funciona. Tanto a indústria alimentícia quanto a indústria da saúde. Infelizmente. É triste, mas isso é real. Infelizmente. Eu espero que esse podcast, que essa live chegue ao máximo de pessoas para que as pessoas possam adquirir consciência. Eu nem tenho esperança de que essa live chegue nos ouvidos de hospitais, de médicos, de nutricionistas que vão mudar o sistema, porque o sistema é muito forte. Tá entendendo? Muito. O sistema é muito forte, a gente tem muito pouca voz dentro do sistema. Mas que chegue na mão de pessoas que aprendam e tenham a capacidade de questionar e de quando chegar na situação em que você está, porque invariavelmente, né, a gente vai acabar tendo esse tipo de situação, né, de ter que ir para o hospital, de ter que depender de nutrição hospitalar, que a gente aprenda a questionar, que a gente aprenda a bater o nosso pé. Quando eu fiz uma cirurgia, Natasha, em 2020, uma cirurgia simples, nada comparada com a sua, foi uma correção de desvio no septo. Eu fiz a mesma coisa. O jejum pré-cirúrgico precisava ser, sei lá, 8 horas, se não me engano. Eu fiz quase 24 horas de jejum pré-cirúrgico.
E depois da cirurgia, eu mantive meu jejum por mais quase 24 horas. Então, eu fiz, foi um curto espaço de tempo, nada comparado com o seu. Mas a nutricionista veio, depois de mandar 35 estagiários me questionar por que eu não estava comendo, a nutricionista veio falar comigo. E eu disse, por que eu não vou comer o que vocês estão me oferecendo? Tá entendendo? Eu não vou comer essa quantidade de açúcar, eu não vou comer essa quantidade de carboidrato, porque não faz parte da minha dieta, porque eu me cuido e porque eu sei que nesse momento agora, pela magnitude dessa cirurgia que eu fiz, o jejum é a melhor estratégia que eu tenho para ter uma rápida recuperação. E é verdade, porque 2 dias depois da cirurgia, eu estava fazendo live e na hora que o médico veio para me dar alta, ele disse, Henrique, eu nunca vi uma recuperação tão rápida, parece até que você nem fez cirurgia. Pois é, Tá foi o que eu entendendo? ouvi também. Então, quer dizer, a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente tem o respaldo do nosso próprio corpo indicando o que é melhor. Eu não preciso de nenhum artigo científico para me dizer que jejum é ou não é bom para determinada situação, porque eu já experimentei os efeitos dele. Então eu sei o que é que o artigo pode criticar o que quiser, mas eu sei o que é que está fazendo por mim. A restrição de açúcar, a restrição de carboidrato refinado. Tá entendendo? E o corpo Então assim, pede, o corpo dá sinais, né? Eu saí, já acho que eu não sei se foi com você que eu comi, mas eu falei, eu tava louca para parar de comer. Por mais que eu estivesse comendo comida, eu falei assim, gente, eu comia tanto no hospital, tantas vezes, que quando eu cheguei na minha casa, eu falei, nossa, eu quero ficar sem comer. Eu sentia necessidade de ficar sem comer ali, no dia que eu cheguei. Eu falei, não quero comer, né? Eu acho que a gente não comentou, só para logo depois da cirurgia, minha cirurgia terminou 7h30 da noite, depois de 5 dias já internada, a primeira refeição que eu recebi pós-cirúrgico foi massa também. Veio outra bandejinha daquela, apesar de toda a história que já tá lá e eu estar recebendo comida nos dias anteriores, eu recebi mais uma bandeja com macarrão. Foi nhoque, o suco de caixinha e a gelatina. incrível. Incrível. Foi depois da cirurgia, que eu também não comi, mas enfim, pra você ver como não adianta. Então, se você não tem, eu falo, não, é importante, tenham um conhecimento, né? Cuidem da saúde de vocês. E eu fico feliz de ter conseguido, de repente, aquela médica que chamou a atenção, falou, posso tirar uma foto? Isso. De repente, ali, se eu, né, falei, olha, alguém aqui de dentro já, de repente, que não tinha essa ideia, porque nunca tinha visto isso de forma, né, no montante, talvez tenha, quem sabe, levado ali esse questionamento para quem é de direito ali no hospital, né, porque mais de meio quilo de açúcar em 10 dias é surreal, né? Surreal. É surreal. Natasha, querida, que bom que você fez todo esse apanhado, né? Eu acho que ficou um documento muito legal. Merece até sei lá, um post num blog, um artigo, alguma coisa dessa natureza. Quem sabe quando você estiver aí, já como nutricionista, possa descrever essa tua experiência. Quem sabe até um livro, né? Por que não? Né? Um livro envolvendo esses conceitos, né? Eu acho interessante. E que bom que você fez todo esse registro fotográfico, né? Eu acho que foi realmente muito bom. E obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui 6 horas da manhã, né? Conversamos aqui por quase 1h20. Foi fantástico o nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você pelo convite, pela oportunidade, Henrique, né? Obrigado pelo insight de me pedir o exame, que acabou dando start nesse diagnóstico precoce. Obrigado pelos conhecimentos que você compartilha, né? Uma inspiração para mim. Antes como seguidor, agora como sua paciente já há algum tempo, né? Legal. E muito em breve, se Deus quiser, como colegas de trabalho. Isso aí, bom, isso aí. A gente se encontra mais tarde na aula do Clube de Leitura, né? Do Clube do Livro. Legal. Tá bom? Legal. Obrigada a todo mundo. Forte abraço, hein, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.